dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre complemento nominal. A gente vai finalizar essa parte por hoje, né, sobre esse assunto, para que a gente possa entrar em outros temas, certo? A partir da próxima semana. Lembrando que as atividades que foram feitas já semana passada, a gente vai corrigir essa semana na nossa aula online, tá? Então, hoje, 18 de maio, a gente vai verificar quais são as diferenças entre adjunto adnominal e complemento nominal. Eu já tinha sinalizado isso para vocês na aula anterior, que para a gente não confundir um com o outro, porque os dois elementos, esses dois termos, eles se referem a nomes, né? Se referem a substantivos, adjetivos, advérbios. Mas como é que a gente vai diferenciar eles dois? Então, é isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos ver algumas estratégias para conseguir diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Uma diferença básica entre eles, que nós vamos verificar a fundo no conteúdo, é saber que o adjunto adnominal, por ele ser adjunto, a gente já viu esse detalhe, ele é algo acessório, ele não é obrigatório, vai trazer sempre alguma característica a mais para o nome. Já o complemento nominal, quando ele é chamado de complemento, ele é obrigatório. De modo que se ele não aparecer na oração, se eu retirar esse complemento, o sentido vai ficar incompleto. Então, essa é a diferença básica entre eles, é que o adjunto adnominal, ele é dispensável, ele pode sair da oração sem prejuízo, já o complemento não. Os dois são importantes? São. Todos os dois vão trazer informações importantes para o sentido daquele texto que a gente quer passar. Mas se a gente for colocar na balança, aquele que é essencial é o complemento nominal. O adjunto nominal, ele é acessório. Então, a gente vai ver, todo mundo coloca esse título no caderno de gramática, diferenças entre adjunto nominal e complemento nominal, páginas 67 a 70. Coloca um abecedário, normalmente, e abra um livro na página 67, para que eu possa explicar passo a passo agora esse conteúdo. Bom, então vamos lá, né? Agora vocês já colocaram o título e já estão com o livro aberto na página 67. Vamos ver aqui essa questão que tem para que a gente possa responder coletivamente. E eu vou explicar para vocês algumas partes importantes sobre as diferenças entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Então, vamos lá. Em certas circunstâncias, adjuntos adnominais e complementos nominais apresentam semelhanças que dificultam a distinção entre eles. Então, eles acabam sendo tão parecidos que a gente fica com aquela dúvida se é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal. Então, a gente vai ver algumas maneiras de diferenciá-los. Nessa primeira questão, a gente tem aqui, ó. Benjamin abre um portal de tecido, respirando um pouco de ar. A luz invade e possibilita uma visão melhor do ambiente, né? Então, a gente tem aqui destacado de tecido e a gente tem destacado do ambiente. E a primeira pergunta diz assim: a que palavras os termos destacados se referem? Então, de tecido se refere a quem? Do ambiente se refere a quem? Aí vocês vão colocar aí os termos. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Então, essas palavras a quem eles se referem. Então, de tecido se refere a tal palavra. Essa palavra é um... Aí vocês colocam se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, tá? Do mesmo jeito, do ambiente se refere a quem e vocês vão dizer se essa palavra é substantivo, adjetivo ou advérbio. Como a gente está trabalhando com adjunto nominal ou complemento nominal, só vai poder ser um desses três. Note que ambos os termos são iniciados pela palavra de. A que classe gramatical pertence essa palavra? De.
A gente viu isso também na nossa videoaula de semana passada. Analisa os termos de tecido e do ambiente. E aí, gente, só relembrando aqui, do é a contração de mais o, né? O artigo e essa palavrinha que eu não vou dizer o que é, porque está passando na letra D. Então, analisando esses termos em seus contextos, é para anotar qual é aquele que complementa o sentido do substantivo a que se refere e qual é aquele que atribui uma característica ao substantivo a que se refere. Então, olha a diferença. Um vai complementar o sentido, certo? Então, é aquilo que é necessário mesmo para que o sentido seja completo. O outro só vai atribuir uma característica ao substantivo, vai dar uma informação a mais, uma qualidade, um defeito, certo? Dizer material, alguma coisa sobre o substantivo. Então, vocês vão colocar qual dos dois é. Coloca o primeiro pontinho qual é, o segundo pontinho qual é. Aí na D diz, qual é a função sintática dos termos de tecido e do ambiente? Ora, se aquele que complementa o sentido é o complemento nominal, você vai dizer qual é desses dois que é complemento nominal, e o que atribui a característica é o adjuntado nominal, aí vocês vão dizer qual é que é o adjuntado nominal, tá? Então, respondendo isso, a gente já tem a base para compreender aqui o restante desse conteúdo. Então, ao responder as questões anteriores, a gente continua na página 67, você percebeu que alguns termos podem causar dúvida quanto à classificação sintática em adjuntado nominal e complemento nominal, que você fica naquela, poxa, mas os dois se referem a substantivo, então será que não deveria ser a mesma coisa? Bom, nem sempre, porque como a gente viu, um é complemento, um é necessário mesmo, o outro não, está trazendo só uma informação a mais, tá? Então, no caso dos exemplos estudados, foi o que a gente viu de tecido e do ambiente, embora eles apresentem estruturas semelhanças, gente, então, estruturas semelhantes, eles são semelhantes, e os dois se referem a substantivo, os dois são iniciados pela mesma preposição de, certo? Mas eles têm funções sintáticas distintas. Um é adjuntado nominal, que é um termo acessório, como vocês estão vendo. O outro, ele é um complemento nominal, ele integra o sentido. Então, o acessório, que é o adjuntado nominal, ele pode ser retirado sem causar nenhum prejuízo. Já o complemento nominal, não. Se a gente retirar, ele vai ficar fazendo realmente bastante falta, tá? Então, vamos continuar pensando nisso. Então, primeira coisa importante de se pensar é, um é obrigatório e o outro não. O obrigatório é quem? Complemento nominal. Adjunto nominal não é obrigatório, tá? Tem essa dicasinha aqui, de verde, que diz que o adjuntado nominal é o termo da oração responsável por indicar posse, especificar um substantivo ou atribuir uma característica, tá? Ele pode ou não ser iniciado por preposição. Então, o adjuntado nominal não precisa ter preposição. Se eu disser, por exemplo, eu vou colocar aqui uns exemplos no quadro e vocês vão ver melhor. Então, só para a gente lembrar, certo? A questão do adjuntado nominal, eu tenho aqui um substantivo, né? Como a gente viu, adjuntado nominal só se refere a substantivo. Eu tenho aqui um substantivo casa. E ali tudo que está próximo à casa, que traz alguma característica a mais para esse substantivo, vai ser adjuntado nominal. Então, vamos ver aqui o que é que vai ser adjunto. Então, a gente tem o artigo a, se refere à casa. A gente tem aqui verde, que se refere à casa, tá? Eu tenho aqui de tijolos, que se refere à casa. Então, tanto eu tenho artigos, poderia ter também numerais, pronomes, tá? Aqui eu tenho artigos definidos. E eu tenho um adjetivo, que se refere à casa, né? No caso aqui, verde. E de tijolos, que é uma locução adjetiva,
que se refere também à casa, tá? Então, todos eles acrescentam algum elemento importante, sim. Mas se eu retirar, tá? Se eu retirar, não vai causar tanto prejuízo ao entendimento. Porque somente se eu disser casa é sua, a gente sabe tranquilamente do que se trata. Mas aí eu especifico dizendo a casa. Então, é uma casa específica. A casa de tijolos. Estou dizendo o material de que ela foi feita. A casa verde. Então, a cor de que ela é feita. Então, são elementos também importantes para o entendimento. Não são obrigatórios, mas são importantes sim. Então, a gente continua vendo aqui como fazer a distinção entre adjuntado nominal e complemento nominal. A gente tem alguns tópicozinhos que a gente vai observar, tá? Primeira coisa, ainda continua na página 67, a gente tem 3 tópicozinhos, um na 67 e 2 na 68, que mostra essa diferença, viu? Que vai ajudar bastante. Primeira coisa, quando um termo iniciado por preposição, então a gente quando for pensar em adjuntado nominal, a gente só vai pensar naquele que tem preposição, né? Porque aqueles que não têm preposição, eles não vão se confundir com o complemento nominal, porque o complemento nominal toda vez tem preposição, então eles só vão se confundir aqueles adjuntados nominais que tiverem preposição. Então, ó, quando um termo iniciado por preposição se ligar a um adjetivo ou a um advérbio, ele será sempre complemento nominal. Olha que dica importante. Então, o adjuntado nominal só vai ser adjuntado nominal se ele se referir a substantivo, tá? Então, se você observou que aquele termo que começa com preposição, ele está ligado a um adjetivo ou a um advérbio, pronto, é um complemento nominal, tá? Vamos ver aqui os exemplos. Aquele filme foi merecedor de todos os prêmios. Então, de todos os prêmios se refere a merecedor, que é um adjetivo. Então, aqui só pode ser complemento nominal. O outro. O novo cinema fica perto da minha casa. Perto é o advérbio, né, de lugar. Então, quando eu digo da minha casa, que se refere a perto, só pode ser complemento nominal, porque se refere a um advérbio. Então, aqui não tem dúvida, gente. Quando se referir a adjetivo ou a advérbio, vocês não tem nem o que ficar analisando. Vai ser complemento nominal, sem dúvida nenhuma, tá? Outro ponto é quando o termo iniciado por preposição se ligar a um substantivo concreto, será sempre adjuntado nominal. Olha aí, outra coisa que ajuda muito. Então, eu já sei que complemento nominal e adjuntado nominal só vão se confundir se referirem a substantivos. Bom, mas aí eu penso, o substantivo é concreto ou abstrato? Se for concreto, vai ser adjuntado nominal. Não tem nem como ser um complemento nominal, tá? Então, toda vez que for um substantivo concreto, vai ser adjuntado nominal. E quando for abstrato? Aí, quando for abstrato, pode ser os dois, tá bom? Pode ser adjuntado nominal ou pode ser complemento nominal. Mas só de você saber que quando for concreto é só adjunto, aí já ajuda bastante. Então, ó, a bilheteria do cinema foi restaurada. Bilheteria é concreto, não é? Porque se refere a um ser inanimado, um ser que tem existência própria. A bilheteria é um lugar, tá? Então, é um ser inanimado. É um substantivo concreto. Então, a bilheteria do cinema foi restaurada. Então, do cinema se refere a um substantivo concreto, então, vai ser um adjunto adnominal, tá? Então, toda vez que esse termo se ligar a um substantivo concreto, será adjunto adnominal. E o outro, que está na página 68, quando um termo iniciado por preposição se ligar a substantivos derivados de verbos, igual aquela tabelinha que a gente viu na outra aula, ele poderá ser tanto adjuntado nominal quanto complemento nominal. E como é que eu faço essa diferenciação? Eu vou diferenciar
sabendo se esse termo é agente ou paciente. Então, a gente relembra aquela história. Eu tenho uma ação, tá? Então, a ação está presente ali no substantivo, tá? Então, quando eu digo a crítica do filme, vem do verbo criticar. Então, é uma ação. Então, eu vou dizer que esse elemento, esse termo que se refere à crítica, ele é agente, ele pratica a ação ou ele é paciente, ele sofre a ação, tá? Se for agente, se esse termozinho aqui for quem pratica a ação, vai ser adjunto adnominal. Se for paciente, será complemento nominal. Aí, para você não esquecer, uma dicasinha é você pensar: agente começa com A, adjunto nominal começa com A. Então, se for agente, adjunto. Se for paciente, vai ser complemento. Então, olha só. As críticas do filme atingem diversas pessoas. Do filme aqui é um agente ou é o paciente, né? E aí, ele pratica a ação? Foi o filme que fez a crítica ou é alguém que fez crítica ao filme? Aqui foi o filme que fez a crítica. A crítica está presente no filme, né? As críticas do filme atingem diversas pessoas. Então, o filme que fez a crítica, o filme aqui é agente. Ele praticou a ação de criticar. Então, esse termo vai ser adjunto adnominal. Já se esse termo for paciente, ó, as críticas ao filme levaram mais espectadores ao cinema. Ao filme aqui foi quem fez a crítica? Não, alguém fez a crítica a ele, tá? Ele sofreu essa crítica. Então, ele é paciente, então vai ser complemento nominal. Então, essas são algumas dicasinhas para ajudar, tá? Para saber se ele é paciente ou agente. Isso quando os substantivos forem derivados de verbos, que a gente viu na outra aula. E, por último, ainda na página 68, a gente também senta, em alguns casos, a gente percebe mesmo que aquele substantivo exige um complemento. Se a gente retirar ele, vai ficar sem sentido, como aqueles exemplos que eu disse na última aula. Medo, saudade, sonho. Então, ó, sentiu medo. Fica logo aquela pergunta: medo de quê? De altura, né? Tive saudade. Saudade de quê? Do passado. E realizei o sonho. Aí você chega e diz: olha, gente, realizei o sonho. Todo mundo vai perguntar: que sonho? Sonho de quê? De viajar. Então, a gente vai perceber que em alguns casos é muito claro que se trata de complementos nominais, porque se a gente retirar aquele elemento, ele vai ficar sem sentido, tá? Eu vou colocar aqui no quadro, para a gente fechar essa explicação, alguns exemplos só para mostrar esses pontos que eu falei para vocês aqui, tá? Então, só para finalizar aqui essa parte do livro, tá? Não tem que voltar depois, para que a gente não confunda complemento nominal com objeto indireto. Isso eu também já expliquei para vocês. O que é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Bom, objeto indireto complementa verbos. E houve essa confusão, lembra, na atividade, que vocês acabaram se confundindo, acharam realmente complementos, mas eram complementos objetos indiretos, porque eles estavam se referindo a verbos e não a nomes. Então, é só fazer essa diferenciação. Se refere a quem? Aí você vai saber de que se trata. Então, para a gente fechar aqui essa explicação, aqui, inclusive depois se vocês quiserem copiar isso para colocar no caderno, é mais ou menos um resuminho, né, com exemplos sobre o que a gente viu para diferenciar. Então, vamos ver aqui. Primeiro, o vidro está cheio de perfume. De perfume, tá? Que é o termo que é iniciado por preposição, se refere a cheio, tá? Cheio é um adjetivo que se refere à palavra vidro.
Então, se aqui é um adjetivo, não é substantivo, então, logicamente, isso aqui só pode ser complemento nominal, tá? Se é adjetivo, eu não tenho nem o que pensar, é complemento nominal. Estou muito longe de você. Olha aqui o termo que começa com preposição. Ele se refere à palavra longe, que é um advérbio, um advérbio de lugar, tá? Então, se de você se refere a longe, só pode ser um complemento nominal. Porque, como a gente viu, a adjunta nominal só se refere a substantivo, tá? Então, aqui, ó, super fácil da gente memorizar. Olha esse. A roupa de cama está suja. De cama é o nosso termo que inicia com preposição. De cama se refere a roupa, tá? Roupa é um substantivo. Sim, substantivo. É um substantivo concreto ou abstrato? Concreto, é roupa. É um ser com existência própria, um ser inanimado. Não é sentimento, não é sensação, não é emoção. Então, é um substantivo concreto. Bom, se esse termo se refere a um substantivo concreto, ele só pode ser adjunto adnominal, tá? Vou colocar aqui. Assim. Já que eu não tinha escrito ainda. Adjunto adnominal. Ele está acrescentando uma informação. Se eu disser a roupa está suja, a frase vai ter total sentido, não vai ter perda. Tá? Vamos agora para essas duas aqui, que são parecidas. Observe que o substantivo acesso, ele deriva do verbo acessar. Então, ele é um substantivo deverbal, substantivo derivado do verbo acessar. Então, como é que eu vou saber se o termo que se liga a ele, ó, de Carlos e a internet, é complemento nominal ou adjuntado nominal? Vamos ver se esse termo é agente ou paciente, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, que isso aqui é o que a gente chama de deverbal, porque ele é derivado de verbo, tá? Então, de Carlos. O acesso de Carlos é limitado. Carlos aqui está sendo agente ou paciente? Carlos é agente, porque Carlos é quem acessa, tá? Então, o acesso de Carlos é limitado. Então, Carlos acessa de forma limitada. Então, se Carlos aqui, ele é agente, isso aqui só pode ser adjunto adnominal, tá? O acesso à internet, olha que esse A craseado aqui, ele significa o quê? Uma preposição a mais um artigo a. A gente estudou isso em contração de preposição. Eles dois juntos formam um a craseado. Então, o acesso à internet é limitado. A internet aqui é quem acessa ou ela é acessada? Ela sofre ou ela atua, ela age? Bom, a internet aqui sofre ação, ela é passiva. Então, ela é paciente. Então, se ela sofre ação, esse termo aqui só pode ser complemento nominal. Tá vendo como é simples? Se você prestar atenção nesses pequenos detalhes, você vai saber identificar facilmente. E o último, só pra gente fechar, são aquelas palavras que a gente sabe que elas, ali de cara, a gente já vê que elas precisam de um complemento. Porque, ó, que o termo é de você, né? Inicia com preposição. Tem a necessidade de você. A gente já vê logo que esse substantivo aqui, necessidade, ele precisa de complemento. Porque se eu tiro, ó, tenho necessidade de quê? De você. Então, a gente já vê logo que esse termo aqui, ele necessita de um termo para completar seu sentido. Por isso, ele vai ser complemento nominal, tá? Então, aí vocês vão continuar. Se possível, copie isso aqui no caderno de vocês para relembrar, até para ajudar na hora de responder a atividade, porque aqui tem todas as informações.
E vocês respondem a atividade da página 69, da página 70, para colocar em prática isso que a gente viu hoje. E quando for durante a semana, na nossa videoaula, a gente vai corrigir a atividade da semana passada, né, que ficou para a gente concluir. E vamos dando continuidade a esse nosso processo de aprendizagem à distância por enquanto, mas logo, se Deus quiser, a gente tá novamente lá na escola, continuando, tá bom? Então, tchauzinho. Eu vou terminar a aula com aqui, porque depois vocês dão pausa, quem for copiar. Acho importante realmente que copie para estudar, tá? E até a próxima semana, se Deus quiser. A próxima não, essa, né? Com a videoaula.